Hoje é terça-feira, dia de inteligência emocional e arte de educar nossos filhos. E hoje, ainda no capítulo 1, vamos falar um pouquinho de como foi descoberto a preparação emocional, como que foi escrito esse livro, né? Então foi feita uma série de pesquisas com 56 casais. E essas pesquisas envolviam desde entrevistas longas, né, por longos períodos, mensuração de frequência cardíaca, de pressão arterial das crianças, dos pais, né? Então foi feito toda uma bateria de testes durante um determinado período e depois de 3 anos eles voltaram e fizeram novamente essa mensuração com 95% das famílias que eles conseguiram entrar em contato novamente. E aí, durante esse período, eles fizeram a separação. Quais eram os pais que estavam preparando os filhos emocionalmente, quais eram os pais que reagiam de uma forma negativa e quais eram as consequências, né, no caso, no período de 3 anos. A conclusão que se chegou foi a seguinte: esse estudo de acompanhamento nos mostrou que, de fato, os filhos de pais preparadores emocionais estavam melhor em termos de rendimento escolar, sociabilidade, bem-estar emocional e saúde. Até em testes de QI faziam mais pontos em matemática e leitura. Relacionavam-se melhor com os amigos, eram mais sociáveis e, segundo suas mães, tinham mais emoções positivas do que negativas. Diversos outros quesitos mensurados também indicaram que as crianças emocionalmente treinadas eram menos estressadas. Por exemplo, em sua urina encontrava-se menos hormônios associados ao estresse. Tinham um ritmo cardíaco mais calmo e, segundo suas mães, eram menos sujeitas a doenças contagiosas como gripes e resfriados. Então, até testes laboratoriais foram feitos para que eles pudessem mensurar realmente, né, o que isso estava implicando na criança, porque muitas vezes, até o autor mesmo cita que em entrevistas não dá para tirar todas as verdades, muitas vezes a pessoa não responde de forma honesta, às vezes até inconscientemente, né? Então, para que isso não influenciasse no trabalho que eles estavam fazendo, eles fizeram inclusive testes laboratoriais. E agora nós vamos falar um pouquinho de fisiologia. Grande parte dos resultados positivos que verificamos nestas crianças de 7 e 8 anos, inteligentes e com preparo emocional, se devem a uma características que chamamos de alta tonicidade do vago. O que é o vago? O vago é um nervo que se origina no cérebro e fornece impulsos para as funções da parte superior do corpo. Entre elas estão o ritmo cardíaco, a respiração e a digestão. O nervo vago é responsável por muitas funções do ramo parasimpático. Não sei se você já ouviu isso, simpático e parasimpático, do sistema nervoso autônomo. Enquanto o ramo simpático acelera as funções, como ritmo cardíaco, respiração, quando o indivíduo está sob tensão, o ramo parasimpático age como regulador, freando estas funções, impedindo que o corpo acelere demais. Deixa eu traduzir para ficar mais fácil. O sistema simpático e parasimpático é responsável pelas reações autônomas do organismo. Então, você não precisa pensar para o seu coração bater, você não precisa pensar para você respirar. Isso acontece de maneira autônoma. E quem é responsável por isso é o sistema simpático e o parasimpático. No caso, o ramo simpático, ele acelera o batimento cardíaco e o parasimpático, ele desacelera, ele diminui, né? Então, eles trabalham aí em sintonia. Usamos o termo tonicidade do vago para descrever a capacidade que a pessoa tem de regular os processos fisiológicos involuntários do sistema nervoso automático. Assim como crianças com boa tonicidade muscular se saem bem no esporte, crianças com alta tonicidade do vago reagem e se recuperam bem do estresse emocional. É interessante ele citar aqui a questão da boa tonicidade muscular. Eu não sei se você sabe, mas atletas que treinam bastante, quando eles estão em repouso, eles têm o batimento cardíaco menor do que uma pessoa normal.
E quando eles estão em atividade física, o batimento cardíaco é maior que de uma pessoa normal. Então, enquanto uma pessoa normal não conseguiria suportar um batimento cardíaco perto de 200 batimentos por minuto, uma pessoa que ela treina, ela consegue suportar isso. Só que ao mesmo tempo ela volta com muito mais rapidez, em menos tempo ela consegue voltar ao seu estado normal, e quando ela está em repouso, o batimento cardíaco dela em repouso é inferior ao batimento de uma pessoa normal. O que isso significa? Significa que uma pessoa que não treina, isso você já pode associar à inteligência emocional. Uma pessoa que não treina fisicamente falando, quando ela está em repouso, ela se esforça mais, porque o coração ele precisa bater mais para manter as funções vitais da pessoa quando ela está em repouso. Isso significa um esforço maior. Concorda comigo? Já a pessoa que treina, quando ela está em repouso, ela tem um esforço bem menor. O coração ele não precisa se esforçar tanto para manter os níveis de atividade vital de uma pessoa que treina. Já quando uma pessoa que treina está em atividade física, o batimento cardíaco dela acelera muito, muito mais do que uma pessoa normal, coisa que uma pessoa normal não suportaria. E agora você leva tudo isso para inteligência emocional, que funciona mais ou menos da mesma forma. Então, da mesma forma, o ritmo cardíaco desses atletas, ele até fala, né? Atletas autônomos, se acelera temporariamente em resposta a algum alarme ou excitação, por exemplo. Mas passado esse período de excitação, eles conseguem equilibrar rapidamente suas funções físicas. Essas crianças sabem se acalmar, focalizar a atenção e inibir a ação quando necessário. Por que tudo isso é importante? Olha só o exemplo que ele vai dar. Por exemplo, crianças do primeiro ano do primeiro grau com alta tonicidade do vago não teriam problemas durante um exercício de incêndio, por exemplo. Seriam capazes de deixar tudo, evacuar a escola de maneira ordeira e eficiente. Terminado o exercício, essas crianças teriam a capacidade de se acalmar e se concentrar numa aula de matemática com bastante tranquilidade. Crianças com baixa tonicidade do vago, por outro lado, seriam propensas a se confundir durante o exercício. O quê? Sair agora? Nem está na hora do recreio? Ele dá esse exemplo, né? A criança fica perdida. Depois, ao voltarem para a sala de aula, elas teriam dificuldade de controlar-se e concentrar-se novamente nos estudos. E aí você pode se colocar nessa situação. Como que você é? Depois de uma briga, por exemplo, você consegue se acalmar? Passou, tá tudo bem, tá tudo certo, vida que segue, consegue continuar as suas funções normais, consegue deitar e dormir com tranquilidade? Ou depois de uma briga, depois de um susto, depois de uma situação que te tirou do seu controle emocional, você fica com aquilo por tempos, por dias, você fica tenso, você fica nervoso, você não consegue voltar ao seu estado normal? Tudo isso indica que você não tem controle das suas emoções. Mas onde que começa tudo isso? Começa nos primeiros anos de vida, quando o sistema nervoso imaturo da criança está se formando. A experiência que a criança tem com a emoção enquanto seu sistema nervoso parasimpático ainda está em formação pode ser muito importante para o desenvolvimento do tônus de seu vago e, por conseguinte, para seu bem-estar emocional no futuro. A importância de quem cuida do recém-nascido, a importância de como você reage às emoções do recém-nascido. Às vezes a gente não dá importância, porque como o recém-nascido ainda não fala, como o recém-nascido ainda não se expressa, né? A gente acha que não tá pegando as coisas no ar, não tá entendendo o que tá acontecendo, mas já está se formando dentro da cabecinha da criança, tudo ela tá captando. Né? Como o pai, como a mãe, como a babá, como a professora reage a uma emoção? Quanto tempo ela quanto tempo ela leva para voltar ao normal, para se tranquilizar? O que ela faz para ela se tranquilizar? O que deixa essa pessoa tranquila? Conversar deixa tranquilo? Ah, então se eu conversar com alguém, eu vou conseguir me acalmar mais fácil.
tudo isso é passado para a criança de uma forma não verbal, somente através do exemplo, desde pequenininho. Mas se você não teve, né, essa instrução, se seu filho já está grande, você não tem mais um bebê recém-nascido, já passou por essa fase, ainda dá para fazer muita coisa, que é o que nós estamos explicando aqui nos capítulos, né? Para finalizar, eu vou dar uma tarefinha para vocês que estão me assistindo. Na semana que vem nós vamos ter o capítulo 2, e no capítulo 2, a avaliação do seu estilo parental, você vai descobrir qual que é o seu estilo. Se você é um pai que treina a emoção do seu filho, se você é aquele pai que é um simplista, pai simplista que não tá nem aí para a emoção do seu filho, se você é um pai desaprovador, que toda vez que seu filho fica bravo, você briga com ele, né? Então, você vai saber que tipo de pai você é. E para isso tem um teste que é meio longo. São 81 perguntas que você vai responder entre verdadeiro e falso. Depois eu vou te falar como que você vai interpretar essas suas respostas e qual que é a pontuação que se enquadra em cada tipo de pai e quais são as características de cada tipo de pai. Mas para isso eu vou te pedir para você pegar esse vídeo, compartilhar no seu Facebook e marcar 10 pessoas. E depois você vai me mandar, vai colocar nos comentários, né? Coloca o seu e-mail, que aí eu vou fazer em PDF isso daqui e vou mandar para você responder na sua casa, tá? Porque não vai ter condição de eu fazer aqui. Ou se vocês quiserem muito, tiverem paciência, porque vai uns 30 minutos de vídeo. Só pra gente responder tudo isso daqui, daí eu faço com vocês. Mas nós precisamos aumentar o número de inscritos para levar essa mensagem para mais pessoas. E isso eu só consigo com vocês compartilhando. Eu compartilho para os meus contatos, mas cada um de vocês compartilhando para os seus contatos, nós vamos alcançar mais pessoas, tá bom? Então fica aí a tarefinha para a semana que vem. E nós começaremos no capítulo 2, avaliando qual é o seu estilo parental. Você vai descobrir que tipo de pai e de mãe você é, tá bom? Então, até semana que vem e beijo grande!